Amados, eu quero compartilhar convosco nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11, texto bastante conhecido, pregado de várias formas, utilizado na pregação do Evangelho, um texto que eu tenho uma relação bem direta com situações da minha vida, e eu quero compartilhar algumas experiências, algumas revelações que Deus, assim, através desse texto, trouxe ao meu coração. Lucas capítulo 11, a partir do versículo... Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, e o vento levou meu esboço. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Deus, nós, ao lermos a Tua palavra, pedimos a condução plena do Senhor, que a Tua graça esteja aqui atuando na nossa vida, trazendo revelação clara da Tua vontade. O Teu Espírito mova-se através da Tua palavra para levar vidas ao arrependimento, ao encontro verdadeiro contigo. Oro em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é criticado pelos fariseus por sentarem comer com publicanos e pecadores. É isso que o versículo 1 desse capítulo lido diz, que Jesus é criticado, né? E assim, quando Jesus é criticado, Jesus conta esta parábola, né? Iniciando com uma ovelha perdida e uma moeda, né? Não é uma terceira parábola. Jesus, você vê que o texto fala e continuou a falar. Jesus queria trazer clareza para que aquelas pessoas que o criticavam entendessem o que é que ele estava querendo falar, o que é que ele estava ali fazendo, por que é que ele estava sentado com aquele povo. Então, ele inicia-se falando de uma ovelha, de uma moeda, fazendo um paralelo entre a alegria deles ter encontrado o animal e a moeda que foram perdidos, né? Mostrando como reagiria, né? Se algo de valor fosse perdido,
Com certeza, ao recuperar, ao resgatar, a reação era de alegria, era de festa, era um festejo ao encontrá-lo, era um momento de compartilhar com os outros. E desta forma Jesus diz assim: olha, vai haver muito mais alegria, né? Maior do que essa todas, e vocês a encontrar algo de valor que foi perdido por um pecador que se arrepende. E aí o texto, e continuou a parábola contando a história de um filho perdido. Depois que Jesus conta, né, Jesus vai falando da moeda e da ovelha, ele continua agora falando de um filho perdido. Um texto muito lido, né, mas é um texto muito rico, para a gente extrair muitas coisas aqui, para aplicarmos de várias maneiras. Mas eu quero compartilhar convosco, eu poderia citar vários temas aqui, mas eu quero ter como tema nessa noite, recomeçando a vida. Recomeçando a vida, diga, recomeçando a vida. Algumas situações e ações que eu posso extrair do texto, vivida por um dos personagens, eu vou apenas citar o personagem que é o filho perdido, né? Algumas ações, algumas situações vividas, né, que ele viveu aqui, tem relação com situações e ações em minha vida, né? É bem possível que tenha também a ver com a vida sua que está aqui assentado nessa noite, você que nos assiste, né, aí no YouTube, você que vai estar assistindo em outro momento, é bem possível que tenha alguma relação com a nossa vida. E eu faço aqui uma pergunta. Tem algo na sua vida que você gostaria de um recomeço? Tem algo na sua vida que você gostaria, assim, de uma oportunidade? Algo que você percebe que poderia ser melhor? Algo que você olha no caminhar, no dia a dia e fala, não era para ser desse jeito. Tem alguma coisa assim acontecendo com você? Tem alguma coisa que você está pensando assim? Porque às vezes a gente pensa e percebe, mas tem um outro lado. Às vezes a gente tem algo que a gente se conforma com alguma situação e falamos assim, mas tem muita gente pior. Eu estou assim, mas tem gente vivendo pior do que eu. Eu não sou a favor desta frase, se melhorar estraga. Eu sou plenamente contra isso, porque para mim se melhorar fica melhor. Se a situação está boa e melhorar, ela não estraga, ela fica melhor, sabia disso? Então, tira do seu vocabulário se melhorar, estraga. Isso não funciona para a gente. Se melhorar, fica melhor. E com base no texto lido, eu quero ministrar da parte de Deus algo que Deus ministrou ao meu coração e eu trago para compartilhar convosco. Recomeçar a vida. Como isso acontece comigo? Como isso aconteceu comigo na história da minha vida, como isso aconteceu com muita gente aqui, como isso pode estar acontecendo nessa noite com você. Tirando do texto algumas experiências, no versículo 17, quando esse menino diz assim, caindo em si, dá a impressão que ele descobriu que estava fora de si. E como é que a gente chama alguém fora de si? Desorientado, ou seja, alguém que não tem orientação. Estava fora de si, descontrolado, alguém que não tem controle sobre a vida. Então parece que a ficha cai que ele estava fora de si, caindo em si. E quando ele cai em si, porque até o momento que não caiu em si, ele não tinha como ver a situação que estava vivendo. E eu chamo de encarar a realidade, aquilo que estamos vivendo. E pasmem vocês, que este momento de encarar a realidade, no momento que nós ficamos sem encarar a realidade daquilo que estamos vivendo, quer seja na nossa vida conjugal, quer seja na nossa vida de futuro, aqueles que são mais jovens, que estão estudando, que estão planejando e que estão caminhando, que as coisas não estão dando certo, na vida de um relacionamento, aquele que está pensando em construir um relacionamento e o negócio vai e vem, e fica e volta, e essas coisas, e a gente precisa encarar muito a realidade, que tipo de realidade eu estou envolvido nesse contexto da minha vida. Na questão financeira, qual é a minha realidade financeira hoje? O que é que eu tenho nas minhas mãos? E quando, sem encarar a realidade, o que acontece comigo? O que já aconteceu por muitas vezes na minha vida foi que eu estava adiando o momento do recomeço.
E em todas as áreas da minha vida, o momento de recomeçar era adiado porque eu não tinha, assim, até às vezes as coisas acontecem comigo, com você, sabe como? As coisas estão debaixo do nosso nariz, nós estamos sabendo o que está acontecendo dentro da nossa casa, mas optamos fugir de encará-la. Nós percebemos que tem alguma coisa que não está andando, mas é melhor fugir, é melhor empurrando as coisas, é melhor viver a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É muito melhor do que pegar e colocar e escrever em um papel a situação que está se vivendo. Então a gente tem essa coisa de não encarar, então as coisas vão acontecendo, o pecado vai, de alguma forma, a frieza espiritual vai apontando, e o pecado não incomoda mais, é natural, deixa a vida me levar. Ficamos mais atraídos pelos valores do mundo, a alegria do mundo, do que em estarmos na casa do Pai. E foi isso que aconteceu com o menino. Ele começou aos pouquinhos a se atrair pelas coisas lá fora, a se atrair por uma vida lá fora, a se atrair por uma alegria lá fora. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele ficou dessa forma. Ele perdeu o controle, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu a sanidade, assim dizer, uma pessoa fora de si é uma pessoa que não está com a sua sanidade mental boa. Então ele perde aquilo tudo para ir viver a vida segundo aquilo que ele pensou. E ele diz, eu quero a minha parte da herança, vou viver a minha vida. Ou seja, vou tocar as coisas. E a gente às vezes tomamos decisão dessa forma. Você está aqui nessa noite, às vezes tem coisas na sua vida que as decisões foram tomadas com base na vontade, com base no achismo, com base no se distanciar inclusive de Deus, com base em viver fora do aprisco, da comunhão com a igreja, com base nos seus conhecimentos. Deixa-me levar. E o resultado é que as coisas vão acontecendo debaixo do nariz, e vamos vendo coisas acontecendo dentro do lar, filhos, estamos vendo as coisas acontecendo, mas deixa isso para outro dia, deixa para a próxima semana, deixa para o próximo ano, e vai deixando. E o negócio está lá, precisando de alguma forma que você pare, que você dê uma olhada, que você reflita, e que você enxergue com clareza o que é que está acontecendo com a sua vida. E esse menino do texto, no momento que ele caiu em si, no momento ele encara a realidade, ele vê que a situação que ele está vivendo não é a situação, não é a vida que Deus tem para ele, não é a vida que ele poderia viver ao lado do Pai, não é a vida que ele poderia estar vivendo, desfrutando ao lado de Jesus. Ele se toca dessa forma. E ao encarar a realidade, enxergamos claramente que não é esta vida que Deus tem para nós. Ele fala, quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço. Talvez ele está falando, e eu aqui nesta vida. Quantas coisas. Um dia, especificamente em 2007, mais especificamente dia 12 de junho, um dia dos namorados. 15 anos passados, ao encarar uma vida de pecados, eu fiz uma oração. Alguns aqui já ouviram, eu não vou me aprofundar nisso, mas alguns aqui já ouviram eu dar um testemunho sobre isso. Eu vivi muito tempo deixando a vida me levar, entregue a tudo que você pensar aí, mais um pouco que você não tem capacidade de pensar. E um dia eu, sentado numa cadeira, eu fiz uma pequena oração. Eu falei, Senhor, coloca a minha vida de volta no caminho. E fui dormir. Desliguei o celular e fui dormir. E o resultado disso foi que Deus começou assim a construir uma história em um coração perdido, em uma pessoa que estava vivendo totalmente fora de si, fora de controle, totalmente descontrolado com tudo. Só que a necessidade que temos, ao momento que eu encarar a realidade, ao momento que você encara a realidade, que você dê um toque, você fala, esta não é a vida que Deus tem para mim. Nós precisamos de coragem para assumirmos as responsabilidades, porque às vezes nós encaramos as coisas e transferimos as responsabilidades para outras pessoas. Sempre alguém é o culpado
da besteira que eu fiz. Sempre tem algo relacionado que alguém atrapalhou a minha história. E quando eu fico remoendo isso, que a culpa é do papai, que a culpa é da mamãe, e eu vivi assim por um bom tempo, eu não dou um passo para frente. E esse jovem aqui, ele diz no texto que a culpa não era das pessoas. Eu passei muitos anos da minha vida culpando as pessoas, a família, a igreja, porque Deus não me ajudou, porque estas coisas acontecem comigo. Por quê? Por quê? Porque desmoronou a situação da vida, porque desmoronou a família, porque vergonha, porque escândalo, porque Deus não impediu. Muito tempo assim, sem caminhar, sem dar um passo para nada. Só que eu precisava entender que era autorresponsabilidade. Era a capacidade de lidar diretamente com as situações sem culpar os outros. Por que você está assim? Você já parou para pensar que a culpa não é de outra pessoa? Já parou para pensar que o responsável da sua vida, da sua história, está nas suas mãos? Você pode decidir sobre muitas coisas? Você pode estar mudando muitas coisas? Certo? Então, esse menino diz, eu pequei. O que foi que aconteceu? Foi que ele descobriu, eu pequei. Ele fala, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele fala, não tem nada encoberto. Meus pecados não foram escondidos, foram contra o céu e contra Deus. Coisas que ninguém poderá descobrir na história da minha vida e também na sua que está aqui nessa noite. Deus viu. Coisas que você não vai contar dia nenhum da sua história. Deus viu. Nada a esconder. Ele disse, Senhor, eu fiz tudo isso diante disso. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos nessa noite, se tem alguma coisa que eu preciso recomeçar, se tem algo que eu preciso dar um passo para frente, se tem algo na minha vida amarrado, eu estou em busca de uma oportunidade para que algo melhor aconteça na minha vida, encare a realidade. Qual a sua realidade de vida? A segunda coisa, ainda no versículo 18, diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Você vê que ele está tendo uma fala, mas a gente entende que é coisas que não está acontecendo. É a imaginação, é aquela coisa que a gente faz. Olha, eu vou fazer de tal forma. Ele está visualizando o momento de um encontro. Então, é visualizar o momento de uma conversa franca com o pai. A conversa ainda não aconteceu, mas ele está visualizando. Dir-lhe-ei. Ou seja, foi apenas um pensamento, uma ideia. Como seria a vida? Como seria o momento dali para frente? Como será a minha situação daqui para frente, uma vez que eu já vi qual é a minha realidade, eu tenho uma convicção que eu vou para o Pai, eu vou ter uma conversa com Ele. Quais são os meus planos? Pergunta para você. Quais planos você tem para a sua vida? Quais planos? Faça essa pergunta a você. Quais planos eu tenho para a minha vida? O que eu espero que aconteça na minha vida? O que eu espero? Pensa aí um pouquinho, 5 segundos. Você está em Cristo, está em Jesus, está tudo bem, mas quais são os planos que você tem para a sua vida? Agora diga para a pessoa que está do seu lado. Eu vou dizer diretamente para minha esposa. Ela tem planos, ela tem ideias, ela tem sonhos, ela tem desejos. Nesse momento deve ter pensado alguns. Eu vou dizer para ela, Deus fará muito mais. Abundantemente mais. Muito mais. Aleluia. Deus fará muito mais. Porque esse menino, ele vai nas ideias dele, e nas ideias que ele constrói, deste encontro, desse eu vou para o meu pai, talvez igual a muita gente aqui nessa noite. Eu não mereço sua ajuda. E por isso eu não serei ajudado. Ou seja, eu fiz um monte de coisa errada, eu sou muito pecador. Eu sei que Deus me ama, mas eu errei muito. Ele me ama, mas eu cometi muito erro. Eu quero ser apenas como um dos seus empregados. E pensar assim, eu quero dizer para você que isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com seus pensamentos.
Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a imagem que você construiu a respeito de Deus. Deus castiga. Deus como um patrão, um senhor, quero ser empregado. Deus como um coronel, como um punidor. Então, quando você está com esse pensamento, a limitação não é do poder de Deus agir na minha vida e na sua vida, a limitação é dos seus pensamentos. É como você está pensando. Queridos, eu tenho algumas orações aqui que eu fiz. Eu orei assim. Se tiver alguma coisa aqui, é coisa que a gente não lembra, tem muito tempo, mas basicamente foi isso. Senhor, eu sei que eu não serei mais um pastor. Nunca fui mesmo, mas quero viver e morrer na tua presença. Eu errei demais na vida. Hoje eu sou um pastor. Senhor, outra oração que eu fiz. Eu não terei oportunidade de viver família. Ajude-me a conviver com esta frustração. Hoje eu sou casado, feliz e em paz. Mas eu fiz outra oração. Senhor, minhas filhas, que ela busque uma denominação, jamais imaginei elas comigo. Que desenvolva a viver no discipulado para não se tornarem frequentadores de igreja. Eu temia muito isso. Minhas filhas, e aí vem ainda mais, minha neta, estão servindo a Deus no mesmo lugar que eu estou. A gente ouviu um louvor aqui, eu gostaria de falar uma parte e vocês completaram a outra. Aleluia. Tudo isso, aleluia, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Não há mérito nessa história, mas há um Deus de amor, há um Deus de graça, há um Deus se revelando, há um Deus cuidando, há um Deus apoiando, há um Deus firmando os passos. Tudo isso é graça. Aleluia. Então a gente recomeça a vida, a gente tem de encarar algumas coisas da nossa vida, qual é a vida que eu estou vivendo. A gente também idealiza algumas coisas, a gente faz alguns planos. Mas a gente precisa entender algumas coisas diante dos planos que nós fazemos. A Bíblia diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa da boca vem de Deus, vem do Senhor. Pode elaborar um monte deles. Mas a Bíblia também diz que os planos de Deus não são os nossos planos. A Bíblia também diz que Deus tem planos melhores. Que os planos de Deus são mais elevados. Vá pensando. E tudo que você pensou, eu reafirmo aqui nessa noite, eu digo, Deus tem muito mais. A gente traça uma história para a nossa vida, né? O jovem do texto, ele esperava ser recebido sem nenhuma expectativa de uma vida melhor. Trata-me como um dos seus empregados. Foi isso que aconteceu. Por quê? Efésios 3, verso 20 e 21. Deixa eu ver se vai ser projetado ali. Paulo diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a igreja. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Há uma ação de Deus através da igreja, o poder de Deus através da igreja, cuidando na nossa vida, para aquilo que nós pedimos e pensamos, seja feito infinitamente mais do que tudo isto. Infinitamente mais do que tudo isto. A Ele seja a honra, seja a glória. A recepção foi amorosa. A recepção daquele jovem foi calorosa, foi acolhedora, foi protetora, foi além do que ele pensou, foi além do que ele imaginou. Abraço, beijo, roupas novas, comidas, amigos, festas e muita festa. Nada daquilo estava na ideia. O pensamento estava muito abaixo de quem era Deus e do que Deus poderia fazer. Vejo muita gente com algumas ideias limitadas, assim como as minhas.
sem enxergar nada adiante, porque não estou enxergando Deus, estou enxergando circunstâncias, e Deus vai além de qualquer circunstância na minha vida e na sua vida. Há um mover de Deus, e não é um mover qualquer, nós chamamos de mover sobrenatural, porque não vem de um Deus normal e natural. É diante dele que nós estamos vivendo. Então ele é recebido totalmente diferente, né? Eu acredito que naquele momento é como se fosse assim, chegava assim, falava, chamou os seus servos e falou assim: Mateus, Marcos, Cláudio, se prepara, chama o povo, convida muita gente aqui, vai ter uma festa, conversa aí com o Stefano e com o Fernando, mata o boi, vai ter um churrasco aqui, chama a banda, Bianca Erivelto, sobe e canta, é festa. Esse menino estava perdido e foi achado. Aleluia! Mas ninguém esperava isso. Os pensamentos estavam tão limitados que não esperavam uma festa, que não esperavam uma grande noite, esperava a punição, esperava a dor. Os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus, diz assim: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 11. Bem sei, Deus está convicto do que tem para mim e para você, e é muito mais de tudo isso que você tem pensado a respeito da sua vida. Muito mais elevado. Outra coisa, quando eu encaro a realidade, quando eu entendo estas coisas na minha vida, quando eu começo a visualizar as coisas não conforme as circunstâncias, mas conforme o Deus que eu sirvo, diante do Deus que eu estou, eu vou diante dele com humildade. E o versículo 19 diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Lógico que tem a ver com a identidade, lógico que tem a ver com a relação com Deus, lógico que tem a ver com aquilo que acreditava, mas foi com humildade. Porque eu poderia dizer: eu sou filho, me deu herança porque quis, continuo sendo filho. Não, lógico que foi assim, reconhecendo que precisa de ajuda sem impor condições. Eu preciso de ajuda, e quem precisa de ajuda não diz como é que vai fazer. Quem diz como vai fazer não precisa de ajuda, vai lá e faça. E o resultado é daqueles que vão e faz, quebram a cara. Aí depois pedem ajuda, porque não fizeram antes. Por que não fez antes? Orgulho. Achou que podia resolver sobre a própria vida. Não podia. Muita gente acontece assim. E tudo isso, com a nossa humildade, a gente precisa submeter-se ao processo de recomeço. Tem umas coisas engraçadas que aconteceu comigo. É você submeter-se a um processo que você tem que começar do início. Você tem que entender que não adianta querer consertar, botar uma parede aqui, outra ali, pegar da construção a base. Tem construção, os engenheiros aqui o sabem, que é muito mais proveitoso e melhor fazer e dar mais lucro se jogar tudo no chão. É tanto que alguém vai comprar um terreno e tem uma casa, a pessoa fala: essa casa é muito boa, tem 25 quartos, tem não sei o que, as casas antigas são tudo assim, né? Aí a pessoa que vai comprar fala: só presta o terreno. A casa não vale nada. Vai ser demolida. E a minha casa precisou ser demolida. A minha casa precisou ir ao chão. Só prestava o terreno. Aleluia. Foram muitas propostas, irmãos. Muitas propostas nesse processo. Proposta para ser pastor, proposta até para casamento. Algumas viagens e Deus disse: não, é Caterine, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas foram muitas propostas feitas diante disso. Eu entendi que não dava para fazer uma reforma, era necessário demolir a casa. Niles disse um dia: espere, sua hora vai chegar. Um dia que ele estava fazendo a consagração de alguém, e sentado há mais de 10 anos, ele disse assim: espere, sua hora vai chegar. E um dia sentado em um café, logo depois dele dizer isso, parece que 1 ou 2 semanas, sentado no café lá com os líderes, com ele, com Fernanda, eu ouvi um comentário assim que poderia inserir-me no contexto de liderança. Meus irmãos, a pastora Fernanda respondeu: ele ainda não tem revelação. Ai, que raiva. E sabe a prova que, de fato, eu não tinha revelação? A raiva. Não tinha outra prova. A raiva. Ele ainda não tem revelação.
O recomeço tem um processo das coisas acontecendo gradativamente, uma após a outra. O pacote não é de vez. É uma área hoje, outra amanhã. Quer recomeçar a vida? Comece encarando a realidade de sua vida hoje. Comece visualizando as coisas não a partir das circunstâncias, mas a partir de Deus. Seja humilde. Reconheça a necessidade de ajuda de outros. Reconheça que ainda não é sua hora. Reconheça que alguém precisa falar, calma, não é desta vez, dá um tempinho. Seja humilde. E por último, o versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. O que isso quer dizer para mim e para você? Conte com a ajuda de Jesus do jeito dele. Decida-se aí e vá, mas vá para o seu pai do jeito dele. Sabe por quê? Você vê que ele vai contar a história. Pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai estava preocupado com aquela história? O pai falou, peraí, vamos conversar aqui um negócio aqui, peraí, me conta aí como foi isso. Tem isso no texto? Quando ele está contando a história, parece que o pai nem ouviu. Ele chama o povo para fazer festa, sabe por quê? Ele está focado na sua volta, não no seu pecado. Ele está focado no seu conserto, na sua restauração, não naquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele está focado em te dar, promover para mim e para você dias melhores, não nos dias ruins que você passou sem Ele. Ele está focado nisso. É nessa realidade. A vida não é marcada pela festa, mas por aquele que promove a festa. A vida é marcada por Cristo, por Jesus. O motivo da festa é a volta do filho, que reconheceu que estava perdido e voltou para casa. Esse era o motivo da festa. Esse é aquele que não abandonou. O texto diz que pode, né? Há possibilidade, é uma pergunta, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode isso acontecer? Ainda que isto aconteça, eu, Senhor, não esquecerei de vós, o Deus esquecido que não se esquece. O Deus que você abandonou, que não se esqueceu. O Deus que você fez tudo que eu já fiz e muito mais, e não se esqueceu de você. Inclua Ele na sua história de recomeço de vida. Porque eu e você só podemos recomeçar a vida e termos êxito no recomeço das coisas, porque muitas pessoas querem recomeçar a vida baseadas em si mesmos. Muitas pessoas querem recomeçar a vida cometendo as mesmas coisas que fizeram há 10 anos atrás. Resultado? Os mesmos resultados que teve há 10 anos atrás. Muitas pessoas querem isso, sem êxito. Então, tem alguns passos a ser tomado. Encare a realidade. Visualize o momento de uma conversa franca com Jesus. Que é nessa noite, que é agora, que é hoje. Seja humilde. Conte com a ajuda de Jesus, conte com a igreja, conte com as pessoas. Seja humilde. Toda a dureza. O pastor Niles ministrou aqui na quinta-feira, tremendo. Muito lixo saiu. Mas se ficou um pouquinho, sai hoje, em nome de Jesus. Elimina isso hoje. Chega no canto e grita. Eu fazia orações na minha casa, em alguns encontros eu já contei, que eu pegava na minha cabeça, olhava pelo espelho, eu via um demônio em mim. Pedindo que saísse da minha vida, porque era tanta desgraça. De gritar. Aquele grito sem som, mas aquele grito da alma, que parece que estava tomando murro no estômago. E Deus ouviu o clamor. Tenha um momento de humildade, uma conversa franca. E conte com a ajuda de Jesus. Você quer recomeçar na família? Você percebe que tem coisas acontecendo debaixo do seu nariz que precisam de mudança? Na sociedade, nos seus relacionamentos, na vida financeira, na vida espiritual, na vida pessoal. Você quer recomeçar a vida? Amém? Assim como o jovem perdido.
Assim como a minha vida e muitas pessoas aqui, a direção é a mesma. A direção, diga para a pessoa que está do seu lado, vamos ficar de pé e você vai dizer isso. A direção é a mesma. O jovem disse: irei para o Pai. A direção é a mesma. Vá para o Pai. Não tem outra direção. Vá para o Pai. A sua história, como foi na minha vida. Na minha vida, uma pequena oração. Sentado numa sala na casa dos meus pais, que hoje é o meu escritório. Senhor, me coloca de volta no caminho. Na minha vida começou naquele dia. A sua história poderá ser escrita a partir de agora. Eu convido você nessa noite. Você que entendeu. Você que está aqui nessa noite que diz: Deus falou comigo. Deus trouxe uma palavra direcionada ao meu coração. Eu quero recomeçar algo novo na história da minha vida. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu quero recomeçar uma nova história com Jesus, contando com a ajuda de Cristo. As coisas não vão acontecer nem na minha vida, nem na sua vida por mérito. Tudo isso é graça. Aleluia. Tudo isso é graça. As histórias, as frustrações, o medo, as decepções, tudo isso é resolvido com graça, cuidado de Deus através da igreja, com a entrega, com a rendição. E eu digo para você, sem medo de errar, para algumas pessoas, esta é a noite, este é o momento. Este é o momento exato de deixar de lado, de cair em si. Tem muita gente agindo como loucos, como pessoas descontroladas, que agem pelo impulso, pelas vontades, agem pelas coisas da internet, agem por direção dos programas de televisão, que precisam nessa noite encarar a realidade da vida. Quem sabe trazer essa realidade de vida aqui na frente, dizendo: eu irei até ti, Jesus. Eu estou aqui, Jesus, apresentando diante de ti. Eu não consigo sair do pecado. Eu nem me incomodo mais. Isso não é pecado. É a noite de você dizer: eu vou até o Pai. Eu quero sair. Eu quero ajuda. Eu quero perdão. Eu quero uma nova direção para a minha vida. Eu quero uma nova condução. Eu convido você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Recomeçar a vida. Não queira que seja colocado pedra sobre pedra, bloco sobre bloco. A casa tem de ir ao chão. A estrutura que você criou de vida, inclusive de vida cristã, tem de ser derrubada nessa noite. Até as proteções, as muralhas que você criou, que tem impedido de você usufruir de fato, de verdade, da vida que Deus tem muito mais, tem de ser demolidas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Eu quero que você vá para casa nessa noite entendendo: Deus tem muito mais. Aleluia. Aleluia. Pode sair do seu lugar, pode vir. Pode vir. Venha diante do Senhor. Venha diante de Jesus, pode vir. Eu tenho certeza que essa é a noite. Eu tenho certeza que essa é a hora, que esse é o momento. Não preciso de oração longa. A minha oração foi: Pai, me coloca de volta no caminho. Eu não aguento mais viver desse jeito, pecando sem querer pecar. Bendito o teu nome, Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Aleluia. Coloque a mão sobre os seus pensamentos. Aleluia.
É hora de mandar embora um monte de pensamento mal. Talvez não seja nem tantas coisas ruins, mas a mediocridade, a viver com Deus conformado com uma vida baseado nas circunstâncias. Nessa noite você entendeu e você vai viver com Deus, baseado no que Deus é, não no que você pensa. Eu vou orar. Muitas pessoas com as mãos nas cabeças. Aleluia. Senhor Jesus, não foi só o menino da parábola que estava perdido. Nós também, Senhor, andamos perdidos, limitados a alguns pensamentos, quem sabe até religiosos. Essas pessoas que estão com as mãos sobre as suas cabeças, pensamentos até religiosos, limitações, crenças erradas, malignas, crenças de merecimento. Senhor, nesta noite, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, assim que essas pessoas tirarem as mãos das suas cabeças, todo pensamento errado, todo primeiro pensamento para as decisões, todo pensamento medíocre, todo pensamento que anula a vida abundante que o Senhor tem para eles, seja também eliminado agora em nome de Jesus. Que a graça, que o amor, que a misericórdia do Senhor perpetue em cada vida, em cada família. Que haja direção, que haja conversão genuína, verdadeira. Que essas pessoas procurem os seus líderes e peçam ajuda. Eu quero viver uma vida nova. Que digam: eu quero recomeçar a vida. Oramos em Teu nome, Jesus, para que pessoas que porventura estão vivendo período de doença, de enfermidade, por causa desses pensamentos pequenos, sejam anulados agora, sejam quebrados agora, sejam desfeitos agora em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam livres agora em nome de Jesus. Que a graça o alcance, que a graça cure, que a graça liberte, que a graça restaure, que o poder de Deus desça sobre este lugar. E essas pessoas glorifiquem o poderoso nome de Jesus, para a honra, para a glória e louvor do Teu poderoso nome. Tira a mão da sua cabeça agora e diga: nunca mais pensarei pequeno, porque Deus tem muito mais para a minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvá-lo. Aleluia.